Mais um café, mais um café, mais um café. Podcast. Mais um café, mais um café, mais um café. Podcast. Mais um café, mais um café, mais um café. Podcast. Mais um café, mais um café, mais um café. Podcast. Sejam todos muito bem-vindos ao Mais Que Um Café Podcast. Mais um dia, Rafa, mais um episódio. Mais um dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está Bom assistindo dia. esse episódio, bom dia. Mas estamos aqui hoje, assim, com uma mesa especial, com um convidado, minha gente, que vocês não têm noção não. Eu tô me sentindo importante demais com esta pessoa aqui na nossa mesa. Antes de tudo, ele é um grande amigo, um parceiraço. Eu vou apresentar, a gente vai apresentar ele direitinho, mas é um parceiraço meu da vida, do tênis, de várias outras atividades, um cara que me ajuda muito. Inclusive, ele já chegou mudando o layout. Quem é observador já vai perceber que mudou um pouquinho a nossa mesa, assim, né, Rafa? Muito especial, minha gente, porque ele deu o toque dele, entendeu? Acho que a gente já pode apresentar, Com certeza. Estamos aqui hoje com o Fábio Bernardo. Jornalista, comunicador digital, RP, e entre outras vários... Tem outros vários adjetivos que a gente vai falando ao longo da conversa, mas Fábio, meu irmão, muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado já por esse mimo que você nos trouxe, né? Porque ele já pensou em tudo. Seja bem-vindo, meu irmão. Pode começar batendo palma. Porque com uma vibe dessa aqui, né? É um privilégio para mim estar aqui com vocês, que são pessoas que a gente, lá em casa, a gente admira muito, não só sou eu, né? Acho que se brincar até Cook e Lolo, que são os cachorrinhos, eles admiram vocês também. Então, é uma honra para mim estar aqui nessa tarde com vocês. Nós é a tarde, né? É a tarde. Nós estamos gravando à tarde. Não sabemos a hora que vocês, né, irão assistir. E eu sei, Fábio, que você é um cara muito discreto. É um mimo que você realmente faz vindo aqui falar com a gente, conversar. Isso daí é uma coisa que a gente sabe que é muito especial mesmo, não é qualquer pessoa não consegue. É uma contradição muito grande, né? Você vai falar que eu sou muito discreto e quem tá vendo não vai entender nada, porque a pessoa é discreta desse jeito. Já chegou a roupa dessa, né? Mas a roupa tem uma história, porque toda vez que eu vou encontrar Felipe, eu tenho que lembrar que a expectativa dele é que eu me vista como artista. Mas e todo encontro que ele tem com você, ele chega em casa falando, eu preciso me vestir mais como artista, Rafa. Gente, pra quem não tá entendendo, porque aqui é uma conversa de bastidor, né? Mas Fábio é um cara que me ajuda muito, porque eu sou um pouco não, você é totalmente básico, amor. Eu sou 100%. Muito básico, eu não sou tão antenado. E Rafa já pegava no meu pé. Mas Fábio, quando chegou, ele já chegou empurrando assim, meu irmão, você tem que ser artista, você é artista. Você é artista, o artista é ele, né, Rafa? Não. A gente só comunica, ele que é o artista. É engraçado, porque ele chega em casa sempre, caramba, meu Fábio é muito estiloso, ele fala muito. Mas é porque eu acho. Fábio se veste, a presença, não sei o que lá. Não, Rafa, eu tenho que sair do básico, eu digo, tá certo. Quando ele vai sai pra comprar algum look, o que é que ele chega lá em casa? Preto, branco, liso, eu digo, você tá bem pertinho de sair do básico, tá quase chegando em Fábio no estilo, viu? Mas a gente botou uma estampinha nele aí nos últimos dias, né? Ficou ótimo, ficou maravilhoso. Um dia eu chego lá. Mas vamos conversar, falar sobre vocês. Estão falando sobre mim, sobre o meu jeito básico de ser. Que não nega. Mas não vem ao caso agora. Vamos falar de Fábio. Fábio, você é um cara que de fato é referência no que faz. Todo mundo aqui, não só daqui do Nordeste, mas do Brasil, conhece seu trabalho. E a gente queria saber como tudo começou. Você sempre pensou em comunicar, em ser comunicador, em trabalhar com o que você trabalha hoje? Ou foi uma construção ao longo dos anos? Não, eu acho que construção é a palavra. Para mim, construção é a palavra para tudo. E eu só acredito nas coisas dessa forma, que a gente possa construir. Então, na verdade, foi uma construção, não foi pensado, mas era uma coisa que acontecia naturalmente. Com 18 anos, eu já vou fazer quase 30 anos de profissão. Daqui a 3 anos eu completo 30 anos, porque com 18 anos eu já escrevia para jornal. Caraca. Então, foi uma coisa... Na coisa... época tu já estudava comunicação ou não? Era algo... Não estudava comunicação, porque eu fiz administração. Sério? Era uma coisa que começou, na verdade, com os relacionamentos. Sim. Porque acho que quase todos os profissionais que eu conheço dentro desse meu segmento, porque esse segmento mudou. Agora, a gente está falando um pouquinho lá atrás. Agora é outra coisa. Né? Mas um pouquinho lá atrás, todos eles eram meio que autodidatas, entendeu? Na verdade,
a história do jornalismo social, da editoria de gente, que é assim que a gente chamava, ela começa muito mais com os relacionamentos, obviamente sem tirar a importância da formação acadêmica, Sim, claro. enfim. E era imprescindível, claro, ter um bom texto, né? Mas o fator decisivo eram os relacionamentos. Que legal. Né? E aí, desde sempre, eu nunca fui aquela pessoa líder de grandes grupos, de grandes turmas, mas eu sempre fui aquela pessoa que os amigos queriam saber a opinião sobre tudo. Você sempre foi um Relacionava influenciador, bem. né? No meio das pessoas. Do seu jeito, você influenciava, né? Não tinha internet na época. Eu mas digo que se eu não fosse jornalista, eu seria psicólogo, com certeza. Mas ainda bem que eu não fui, porque senão eu ia pirar. Mas isso continua acontecendo até hoje. Sim. Até hoje, tipo, só pra você ter uma ideia, eu tenho uma amiga que a família inteira dela diz: gente, você pensa que Fábio é o seu Google. Porque Não é o Google, você porque consulta tudo Fábio. que ela quer, ela me consulta. Ou seja, gente, Então- a gente vai deixar o WhatsApp dele aqui. Qualquer coisa que... Não, brincadeira. Não, e agora é só pelo WhatsApp, viu? Porque não tem mais essa coisa que no passado eram horas de telefone, contas telefônicas gigantes e tudo. O pior é que a Então, pessoa hoje eu vai não consigo desenvolver- falar vai no telefone desenvolver mais. um Eu não falo no pânicozinho telefone com de ninguém. ligação, né, velho? Eu Não tenho liguem. pânico. Eu tenho pânico. Não liguem. Não Mandem liguem. um WhatsApp, gente. É. É tudo muito mais simples no WhatsApp. É É engraçado. eu não digo não liguem, porque eu acho que a pessoa pode Claro. achar que... Mas de preferência não, né? Mas aí eu digo, você pode mandar por aqui, porque eu tô numa reunião, enfim. Aham. Mas aí esse começo foi você escrevendo texto para jornal impresso na época, mesmo sem ser comunicador de fato. Nessa né? época, Então. Fábio. Na verdade, mandava- você já era um comunicador por vocação, né? Mas não por formação. Então, existiam as grandes referências dentro desse segmento que continuam existindo. Uma delas é um cara que eu acho que vocês são muito jovens. Rafa talvez não tenha nem escutado falar, mas ela vai lembrar alguma coisa agora quando eu falar. Um cara chamado Anchieta Maia, do Moçada que Agita. Claro, lembro. Ele não foi o veículo dele não foi, ainda existe, vocês Sim. sabem que ainda existe. O veículo dele não foi o meu primeiro, mas foi o meu segundo, porque antes disso eu fiz um trabalho para uma revista que era um projeto super audacioso na época e tudo, e o meu trabalho, o meu lugar dentro da revista era me comunicar com jovens, era trazer a movimentação da juventude para o contexto social, porque antes não tinha isso, o jovem não era visto, a não ser a menina quando completava 15 anos, Que O tinha aquele aniversário de momento, 15 como até anos, hoje, né? e aí a gente só ia falar sobre essa pessoa só ia ter oportunidade de aparecer bem mais para frente. Sim. E aí eu quis começar uma coisa com esse público jovem, era uma coluna numa revista, essa revista durou pouco tempo, durou tipo 6 meses. E aí, quando a revista acabou, era um projeto caro para a época, de um jornalista que vocês também não sei se ouviram falar, chamado Nonato Guedes. Não, isso eu não conhecia. E aí a gente continuou. Assim que a revista encerrou a operação, eu recebi uma ligação do Anchieta, do Moçada que Sim. Agita. Não, você tem que vir, você tem que ter Que uma na época coluna. era uma das mais Eu conhecidas. lembro. Não, Era- demais. Iam Você assim, Sim, era bombação iam em todos eu os lembro, colégios. você assim, saiu do eventos, Moçada que flex. Agita, Sim. você era o Sim. cara, né? É. Aliás, não era exatamente nos colégios só nessa época, era realmente de um contexto social. Depois Sim. passou a ser mais uma coisa de vitrine de colégios mesmo, Aham. dos Que intervalos. tinha até os das- canta-moçadas. Isso, Tinha, isso. tinha uma Gente, passaram eu pra lembro promover. demais. Mas eu não cheguei a cantar, não. Nessa época eu ainda não Pois tinha é. música como profissional. Mas eu lembro que era algo que movimentava muito a juventude daqui de João Pessoa. Era meio que marcante, assim. Vai ter canta-moçada no colégio e tal. Na época eu estava no PhD, nem existe Gente, mais. eu fico pensando Mas, assim, né? Vocês tiveram desbravaram o mercado. Era o que eu ia As comentar pessoas agora. que começam hoje pegam um caminho meio que... Já tem tudo trilhado ali por vocês, Imagina, né? quantos anos atrás o Moçada que Agita... Eu não tenho noção de há quanto tempo No mínimo uns existe. 20 anos, né? Uns 30. 30? Uns 30 Nossa. já existia. Se eu vou Na completar minha 30 época, anos, ele já existia, entendeu? Pode crer. Caramba. E aí, o Anchieta Maia é um cara que, mais do que todos, ele é mega autodidata. Porque ele vem de uma origem super simples, de muita dificuldade e tudo, mas um comunicador extraordinário que soube aí fazer seu caminho e que até hoje
continua atuando, mas com uma comunicação voltada para os colégios. Sensacional. Sim. Por quê? Porque tudo mudou, né? Tudo mudou. E, Fábio, como era o acolhimento? Você chegava num lugar e dizia, não, eu sou comunicador, trabalho para uma revista, falo com a juventude. Como era que as pessoas acolhiam? Porque hoje em dia você dizer que trabalha com a internet, que é jornalista, que trabalha com colunismo social, com influência de pessoas, é super normal. Mas naquela época, imagina que era algo assim, quem é você? É tipo música hoje em dia, você pra fala... mim era uma coisa super tranquila, porque eu tinha base. Qual era a base? Todos os relacionamentos que eu já tinha construído, Sim. né, despretensiosamente lá atrás. E aí as coisas foram acontecendo. Agora tem um fato curioso, que quando eu comecei, quando a gente passa por essa revista, depois era uma revista chamada Bastidores, eu tenho que lembrar o nome para dizer, passa pela Moçada que Agita, depois eu passo 6 anos trabalhando com o Gerardo Rabelo, que é outra referência. Sim. Você estava dando entrevista para ele esses dias. Era entrevista ou Era canto? entrevista. Passo 6 anos trabalhando com ele. Aí tem outras referências como Abelardo Jurema, que continua trabalhando bem até hoje com o que faz. Dentro da linha dele, ele é um cara que consegue se manter com aquela mesma comunicação. Ele não migrou exatamente para a internet. Ele faz a mesma coluna que ele fazia lá no jornal impresso e manda pelo WhatsApp para você. E ele tem um público que lê aquilo naquele formato. Caramba. E aí o que acontece? Quando eu me preparava para estrear sozinho numa coluna diária no Correio da Paraíba, eu tive uma reunião com uma agência daqui, acho que ele hoje, eu não posso falar o nome, mas ele é um dos maiores publicitários daqui. Hoje ele olhou para mim, ele nem sabe disso, mas se ele assistir ele vai morrer de rir. Ele olhou para mim e disse, mas que ideia é essa sua de trabalhar com jovem? Jovem não dá dinheiro. Caramba. Aí, número 1, dinheiro para mim nunca foi o objetivo, sempre foi a consequência. Sim. E 2, eu já tinha percebido uma coisa que ele, como publicitário, não tinha sacado ainda, que era a influência dos jovens nas decisões dos pais. Sim. Influência direta. É verdade. Total. Né? Caramba, é verdade. Isso daí eu acho que deve ter sido a virada de chave para você, né? Quando você percebeu que existia essa abertura toda no mercado. Porque, de certa forma, o colunismo, até hoje, comunica com um público muito nichado, né? Sim. É um público, sei lá, adulto, não tem tanto a juventude. Provavelmente é a juventude que chega... No meu caso, foi ao um inverso, público adulto que cresceu junto comigo. Contigo. É. E aí você veio e subverteu isso, né? Disse, não, Isso. peraí, eu vou cultivar essas pessoas até eles se Isso. tornarem pais, avós Isso. e Mas eu estarem ainda comigo, continuo né? com um olhar bem voltado para os filhos. Sim, você é muito conectado, né? Até hoje. Eu sempre faço questão de ter nos eventos, nas listas, uma boa parcela de gente mais jovem Sim. que tem um monte de coisa para ensinar pra gente. Verdade. E uma das Né? coisas que eu acho um grande diferencial, desculpa, Rafa, seu, Fábio, é esse seu olhar de águia, né? Você consegue enxergar, assim, coisas que nem eu, às vezes, consigo enxergar em mim, provavelmente Rafa também não. Mas você é o cara que abre a porta e diz, não, vai por aqui, faz aqui. Ou convida alguém que todo mundo olha assim, sim, quem é essa pessoa? Sim. E lá na frente aquela pessoa é grandiosa e você já viu desde que era uma pedra bruta, né? Isso daí é algo que é intuitivo ou você de fato, com o passar do tempo, foi treinando esse olhar? Não, eu continuo achando que é intuitivo, mas que sempre dá certo. Mas engraçado, Fábio, que tu ia falando e eu pensando aqui, né? Eu acho que eu te conheço há 9 anos. Eu tô na internet há 10 anos. Então, você faz parte dessa construção desse público que cresceu e que amadureceu profissionalmente, me tendo por perto e eu tendo vocês também, né? Porque quando você estava começando, a gente fez um trabalho junto. Não, desde sempre, assim, foi uma pessoa que... Eu acho que tinha
15 anos ou menos. 16. Eu já acompanhava, né, de longe. Vamos parar de contar os anos. Não vamos falar naquela época. Porque quando a gente Não, descobre naquela que Rafa época. só tem 25 agora, entendeu? Não, mas É eu tava covardia. pensando aqui que eu te conheço há mais ou menos 10 anos. E eu já achava que tinha uma mega história por trás. Mas agora, conversando contigo, eu tô sabendo de coisas que eu não imaginava, né? Fábio vem muito Você antes tinha passado disso por tudo, tudo que passou isso, por essa transição, que teve sacadas assim, tipo, que enxergou além, como o Felipe falou lá atrás. Porque era tudo muito novo. Eu falo, tipo, de 10 anos pra cá, eu achava que eu tinha desbravado alguma coisa, mas escutando tu falar agora, eu percebo que... Então, isso é uma coisa mais presente nos dias de hoje. Eu sempre digo que o grande desafio da profissão de quem trabalha com comunicação, com eventos e tudo, é que a gente tem que estar sempre recomeçando. Tudo que a gente fez para trás, por mais que tenha muito valor e muito significado para nós, mas muitas vezes é esquecido. Não está necessariamente na lembrança das pessoas, porque as pessoas precisam dar um reset lá no, claro. entendeu? Na memória e aí guardar só as coisas mais atuais. Mas a gente está sempre tendo que recomeçar, a gente está tendo sempre que provar para a gente mesmo, né? A capacidade de se renovar, enfim. Eu ia te perguntar isso, como foi a Era transição exatamente essa do pergunta que eu ia impresso, fazer. do que você começou ali primeiro, porque você não era só o impresso, né? Você já era um conteúdo que não era comum dentro do impresso. Sim. E aí vem a era digital, tu chegou a ter blog teu ou não? Cheguei, ainda Sim, tenho. ele tem. Sim, da revista, Site. né? Não, ele Não, tem um eu site mesmo mesmo. tenho. Pera Tá aí. por fora, porque eu sou a fã número Pera 1 aí. aqui. Não, Não. mas é porque ele já está na comunicação atual. Eu As já- pessoas é. não leem mais Exatamente. o blog. E o As pessoas leem, mas sempre vai ter que ter. É porque eu encaro como site, é porque é uma eu- espécie de cartão de visita da gente. Aham. Acho Sim. que todo mundo tem que ter. Mas essa transição foi uma coisa... Sabe descobrir que no fundo do poço tem uma mola? Aham. Sim. Não que eu tenha chegado no fundo do poço em nenhum aspecto material, nem de rendimentos, nem de Aham. nada. Mas foi um impacto muito grande para mim, porque eu tinha uma questão muito forte sentimental, um apego Sim. sentimental muito grande pelo impresso, porque eu passei 20 anos da minha vida Cara. acordando, olhando para uma tela de computador como essa vazia, que eu precisava preencher num espaço de tempo determinado, porque jornal não tem isso, atrasa, não sai. Não, tudo tem que estar pronto Sim, até pra então, imprimir. uma coisa quase que militar, Caramba. que acaba conferindo a gente muita disciplina também. Uhum. E aí, a parte mais difícil, porque na questão dos rendimentos e tudo, a migração ela já vinha acontecendo e ela já era muito na cara. Aham. Mas aí, Então esse processo não foi de repente. Porque pra quem tá de fora, a não, de sensação é que, repente tipo foi a assim... notícia. De repente foi a notícia do fim do Exatamente, impresso. Essa exatamente. foi de A repente. sensação que a gente tem é essa. Acabou o impresso e ele já teve que ali surgir na internet. Só que eu já estava na internet quando acabou o impresso. Já Sim. estava muito forte e só para você ter uma ideia, posso dizer que eu tinha 80 a 90% dos meus rendimentos Já da online. internet. online. E aí eu recebi um recado muito curioso uma semana antes da notícia chegar. Quando a notícia chegou, eu estava em São Paulo. Bruno Astuto estava sentado do meu lado. Eu estava num evento que ele havia me convidado. E aí eu recebi a notícia e fiquei em choque e contei a ele. Aí ele disse, amigo, esquece. Tem mais de 10 anos que eu, morando aqui em São Paulo, não tenho coluna em jornal impresso. Pra isso. E aí eu também tinha recebido uma outra mensagem meio que subliminar, que eu só vim entender depois, de uma parceira minha que chegou pra mim e falou, uma semana antes disso acontecer, ela falou pra mim assim, Fábio, tô muito triste com você. Mas por quê? Porque foi o meu aniversário e você não registrou, você não lembrou de me dar os parabéns, você não lembrou de registrar o meu aniversário. Eu disse, claro que eu registrei seu aniversário na coluna, no jornal. Ela disse, tem mais de 3 anos que eu não pego no jornal impresso. Isso Caramba. há 5 anos atrás. Sim. 5 anos atrás. Então já era um recado, ela esperava que Na verdade, online, aquilo né? no online, né? especificamente no Instagram.
Agora é impressionante, assim, porque o tempo das coisas é muito diferente. Eu penso que quando tu, né, falou no início em relação ao fim do poço, eu entendi totalmente o que você quis dizer, talvez no sentido criativo da Sim, história, né? De tipo sim. assim, o tempo das coisas. A mola Pra já mim- tinha chegado pra mim. A mola Sim. já tinha chegado pra Você mim. só Eu faltava só um vou lá, empurrão. né? Só faltava Eu só não pular. tinha visto ainda, entendeu? Aham. Mas ela já tinha chegado, já tava lá. Esse processo, pra Fazendo mim, o trabalho dela. E é engraçado porque terminar o raciocínio. imagina, no online eu sofri isso. Quando eu nasci antes do Instagram na internet, né? Então eu Sim, venho do blog, do eu ainda blog. tenho o blog também. Uhum. Mas hoje ele não é ativo como era há tantos anos atrás. E eu precisei de uma pessoa para me dar um empurrãozinho desse também, porque eu vi a mola, que era quando o Instagram surgiu, eu me recusava a entrar no Instagram. Olha só, e era tudo no online, mas para mim já era muito diferente. Eu parava e escrevia longas matérias com muitas fotos, e agora o Instagram surge com legendas curtas, uma foto por publicação, porque agora você pode usar várias, mas na Sim. minha época não tinha essa possibilidade. Então, para mim, aquilo já era o fim do poço, era tipo... E agora, eu não sei criar conteúdo dessa Quando eu conheci forma, né? Rafa, Fábio, ela era tipo isso que tu tá falando. Todos os dias era uma disciplina absurda. E eu sou ter bem que- metódica, eu sou Que aquela produzir. pessoa. Não, vocês são muito parecidos mesmo, assim. Quanto mais eu convivo com você, mais eu vejo. São bem parecidos. Ontem, Fábio, e o roteiro? Aí, Rafa, eu sabia, tem que ter roteiro. Ela fica. Fábio, toda porque semana eu sou assim. quero... Não, toda semana eu digo, Felipe, eu vou fazer o roteiro. Ele... Nada a ver fazer roteiro. Porque Vamos o bom conversar. É conversar. Eu vi, Não, mas eu o acho roteiro legal. é Eu bom, acho que é Felipe. legal a gente conversar. Mas por que é tão importante o roteiro? Porque tem coisas que a Por gente favor, dê uma gostaria aula. de falar. A gente gostaria de falar, Gente, de hoje é o meu compartilhar. dia aqui, viu? Você também gostaria de perguntar, mas que necessariamente essa conversa vai envolver a gente vai esquecer. Exatamente. Então, Tá bom, gente. A partir de Santo agora, de casa. todos os dias teremos Vocês já roteiro ouviram aqui. falar que santo de casa não faz milagre? Ô, Então Rafa, vamos me com o fala. Fábio Bernardo aqui vai- hoje, vai- porque eu falo vai isso. começar nas roupas de artista, viu? Já começou. Mas, Fábio, uma coisa, voltando aqui para o assunto, nessa questão da mola, que eu percebo que tem muita gente que também ainda não percebeu essa mola, né? Com a internet, com o advento do Instagram, de outras ferramentas, ainda não perceberam. Quando você, de fato, se lançou, qual foi a maior dificuldade, assim? Porque antigamente, como você falou, era algo bem militar. E com a internet já era um pouco mais tranquilo. Você não tinha aquele horário para mandar para impressão, por exemplo, Tá. no jornal. Qual foi a tua maior dificuldade na linguagem? Você teve que adaptar a linguagem? Você continuou como comunicava, mas tentando se adequar àquela nova comunicação, ou foi uma coisa mais natural? Não, eu acho que foi tranquilo. Na verdade, eu andei por várias editorias, né? Tanto dentro do... Eu costumo dizer que a minha faculdade mais importante foi a minha caminhada dentro das editorias dos grandes jornais aqui. Que eu fui do Correio da Paraíba 13 anos e do Caramba. Jornal da Paraíba mais 5 até encerrar Sim. agora a operação do impresso. E aí eu convivi com os maiores nomes de todos os segmentos, de todas as editorias, com gente que infelizmente nem está aqui, mas que deixou Um legado. um legado e eu acho que eu faço parte disso. Mas não sei se você sabia, Rafa, porque para você isso pode ser uma curiosidade. Eu fui editor de moda no Correio da Paraíba. Sério? Não Que sabia. massa. Isso. Que massa. Ou seja, eu estou em boas mãos, meu povo. Lá a gente tinha um suplemento chamado Correio Fashion e eu era o editor. Gente, vocês não estão entendendo. Essa É uma conversa aula aqui aqui, está né? sendo uma aula, assim, de muitas De descobertas. Eu não história, sabia. Faz total sentido, mas eu não sabia. E aí depois a gente teve um outro caderno lá, que era um caderno mais de gente, de entrevistas e tudo, que Sim. circulava só nas segundas-feiras, que cobria personalidades e as festas, fora a coluna diária. Então era Caramba. E aí na coluna a gente sempre teve... Acordar 3 da manhã, né? Pra dar conta de Era uma tudo. loucura. Era uma loucura. E aí veio Sim. a história... E outra coisa, você trabalha com a inteligência, não é uma coisa braçal, né? E aí veio a história de tanta dedicação ao trabalho durante esses 13 anos no Correio, porque eu atuava em várias editorias, como eu estou falando aqui para vocês. E aí eu acabei ganhando um sobrepeso que vocês... Acho que Eu Rafa acompanhei. conhecia. Você Não, não. eu não. Eu tinha 50 quilos a mais do que tenho hoje. Eu Surreal. acompanhei. Essa eu acho que é uma grande virada de chave da minha vida, porque
foi na dureza, não fiz cirurgia. Muita gente pensa, você fez bariátrica, foi mais fácil. Nunca fiz bariátrica. Acho E quando foi super que tu- legal quem faz, porque é muito difícil. Porém, eu não faria. Não faria. Foi mais difícil, mas foi uma coisa para a vida inteira. Claro. Se antes eu não sabia o que era carboidrato e proteína, Hoje você entende tudo isso. Não, né? hoje eu tô o tempo inteiro pensando em Antenado, equilibrar né? isso. Mesmo que eu saia numa viagem e que eu diga, nessa viagem eu tô liberado, não tô de dieta, mas ainda assim eu vou querer comer a sobremesa de tal restaurante, então eu vou Equilibrar maneirar, aqui. eu vou maneirar no Eu vivo fazendo Eu ia vou te pedir um perguntar prato mais também. proteico no prato principal. Eu ia te perguntar isso, Fábio. Quando foi que tu disse, vou mudar? Porque você veio, né, dessa questão de tantas mudanças dentro do contexto de trabalho, você não cuidava, né, da sua saúde de certa forma, né, se deixou Sim. levar pelo Sim. trabalho ali. E Sim. quando foi que você disse, caramba, eu preciso agora pular na mola e estar mais leve para voar, né? Então, eram 3, não era nesse momento da migração para a internet, Sim. era no momento de uma saída de uma empresa para outra, do Correio da Paraíba para o Jornal da Paraíba. Tanto que quando eu comecei lá, o jornal fez uma festa, eu acho que você estava nessa festa, Tava. no NAU, Tava. né? Lembro demais. Pronto, o jornal fez uma festa, eu era enorme ainda. Não, minha gente, 50 só quilos a mais de verdade. Um parêntese nessa conversa, né? As festas de Fábio, se tem alguém aqui que conhece, que é Vamos daqui, chegar lá. próximo, vocês não estão entendendo, assim, são as festas de Fábio, entendeu? Por isso que é impossível não lembrar, ele vai só dando referência. Como é que a pessoa Não, com 25 não anos já liga. estava nas minhas festas há 10 anos Pois atrás? é, a Valinha estava E não era nem matinê, né? Então, daqui a pouco eu vou cobrar que vocês deixem clarinho aí. Ei, peraí, era não, assim, calma. Não, mas era tudo profissional, eu ia lá, né? Mas Mas as aí, festas quando de foi Fábio esse- sempre foram muito profissionais, digamos assim. E né? cobiçadas, né? acontece- Todo E mundo cobiçadas, claro. Isso aconteceu há 10 anos atrás. E aí foi uma junção de fatores. Eu estava mudando de empresa, queria buscar um ar novo. A gente também tinha... Se lá no Correio eu tinha todas essas atribuições e isso me pesava muito a ponto de não olhar para o todo, Uhum. no outro eu tive a oportunidade também por escolha, já era um pouco mais maduro, Uhum, claro. não é a diferença entre uma empresa e a outra. Mas como você, a sua postura diante... Sim, Que sim. até o próprio tempo, né? E Sim. o trabalho vai trazendo E aí junto com isso veio um amor, porque Nacho faz muito parte disso, porque ele chegou na minha vida assim, ele super, mega, ultra saudável. Não, Assim, total. já até hoje, sim. Ele fala que eu pareço com você, você parece comigo, mas ele e Nacho, então, são os dois. Verdade. Nacho não come, não sai da dieta pra nada, em momento algum, Verdade, na viu? vida. Não sai. A dieta dele é uma coisa da vida mesmo. É estilo ele- de vida total, É o estilo né? de Não, vida- não é meio que difícil pra ele. Sim. Porque pra Faz Felipe, parte, Fábio, né? não, zero dificuldade ver um prato assim maravilhoso, cheio de gordura, assim, daqueles que a gente olha e deseja pra ele. É tipo assim, a teoria dele é... Nath, Eu também eu tenho como. zero dificuldade. Nath, Esse bolo não tá me não. ameaçando em Desde nada. que a gente sentou aqui, que eu olho pra esse Gente, bolo. olha, só algo dos bastidores. Eles estão dando graças a Deus que não tem garfo aqui, nem nada Porque pra a eles gente partirem. gostaria Senão, de tá. os dois aqui estariam aqui, ó, comendo e eu falando só. Não, mas sério, o Felipe, ele tem uma teoria que é assim, eu como pensando em como aquele alimento vai nutrir o meu corpo, entendeu? Ele não Aham. come pensando no sabor, ele não come... tipo Mas assim, como eu aquilo vai nutrir meu equilibro, corpo. Fábio. Se eu quiser, eu como. Eu não fico. Se Também ele não sou quiser, assim. normalmente ele não quer. Eu sempre quero, entendeu? Aqui tá a nossa diferença. E aí, tem outra coisa engraçada também, que eu tinha 50 quilos a mais e Nacho era a pele e o osso. Ele era Sim. muito magro e ele fazia um caminho exatamente contrário, de vida saudável, mas ele queria crescer, ele queria ficar maior, ele queria Sim. ganhar mais músculos, enfim. E hoje não, depois dos primeiros 2 anos, que esse processo durou 2 anos de perda, Aham. no meu caso de perda, e ele De crescendo, ganho. a gente tem praticamente a mesma dieta, sempre teve desde o início, só que ele com uma quantidade muito maior e eu com uma Aham. quantidade muito menor, e a Aham. gente tem o mesmo guarda-roupa.
Ah, que massa. Com a diferença que quando ele quer alguma coisa de sair, ele pega do meu, e quando eu quero malhar, eu pego do dele. Mas a gente total Estilos escolheu. diferentes, Ah. complementares, estilos complementares, né? A gente Sabe, tem o mesmo mas guarda-roupa. esse processo da mudança, assim, ele foi, como o Filipinho falou lá atrás, né? Foi algo que surgiu realmente, que você pensou em fazer por você, ou o fato de Fábio ser a própria cara do negócio, do seu negócio, isso pesou de alguma forma, ou você, tipo, realmente foi, tipo, não, eu quero mudar de vida, Foi de pensando na dentro minha pra fora ou saúde, de foi fora de pra dentro pra dentro, fora, né? Tipo, ou tu acha, uma porque exigência do seu meio, porque... o nosso mercado, né, onde a gente atua, existem certas exigências que inclusive nem deveriam existir. Mas existem, e depende muito do posicionamento da pessoa, né? O quanto isso influencia ou não em você. A gente conversou até com Diene aqui semana passada e ela deu um exemplo, né? Achadinhos da Nega, Não, o nome Diene- que ela adotou muitas Diene vezes. tá uma top model pós-pandemia, assim. Total, não, e ela falava assim, que tinha gente que olhava pra aquele nome com carinho e tinha gente que olhava, tipo, sabe? E aí eu perguntei, o quanto isso pesava pra você? Ela disse assim, não pesava. Eu continuei trabalhando. Continuei trabalhando, sabe? Pra mim o peso foi 0. Aí, o quanto isso, se em algum momento pesou por Fábio ser a cara do próprio negócio dele ou não? Então, Nunca influenciou. se alguém acha que eu sou uma pessoa que posso influenciar alguém desde sempre, como eu falei para vocês que muitos amigos, uma delas até me trata como se eu fosse o Google dela, eu sou super difícil de ser influenciado. Sim. Sério? Eu tenho a cabeça feita, eu tenho um foco. Que bom, né? Isso é então, importante. isso foi uma questão de decisão. Se você me perguntar quando você tinha 50 quilos a mais, você era feliz? Era sim. Era sim. Era o momento, eu tinha outro tipo de informação, outro tipo de prioridade. E aí, depois que você perdeu, você ficou mais feliz? Fiquei sim, também. Fiquei sim, porque comecei a achar... E aí, isso é uma coisa que vai levando a gente, entendeu? No primeiro mês, muito empenhado, você perde tipo 5. Depois, no segundo mês, você vê que você perdeu 8 no Você total. vai se empolgando. Aí você começa a entrar nas lojas e aquela roupa que você queria, que não tinha sua numeração, passa a servir em você. Que massa. Né? E agora, assim, mais que nunca, eu tenho certeza que para estar na internet ou na mídia de forma geral, é importante ser maduro, né? Porque a mesma resposta que Diane deu, em outras palavras, você nos deu agora. E eu vejo o quanto eu sofri justamente pelo contrário. Pela imaturidade da idade, né? Porque entrei muito jovem e aí a opinião das pessoas e o peso das cobranças e das exigências estavam sempre me moldando. E aquilo foi péssimo pro meu crescimento por um bom tempo, até o dia em que eu disse, peraí, não dá pra ouvir a opinião de todo mundo, né? A gente precisa escolher quem são as pessoas que realmente têm um peso ou não, algo que tem para compartilhar e falar. E uma grande diferença também de Fábio é que ele, quando entrou na internet, ele já era Fábio, né? Ele já tinha uma história. Sim, verdade. Então, a internet, quando vinha, o que batia em você caía por terra, porque você não precisava provar nada a ninguém. Então, eu vivo falando, quando converso com a Silvia Braz, eu falo, Silvia, será que eu e você somos os únicos que não tem hater na internet? Aí ela disse, olha, que eu não tenho muito, é muito difícil, a não ser quando eu me posiciono sobre questões políticas, mas e aí sim, que aí vai ter qualquer... E aí, em relação a questões políticas, eu não, por mais que pareça que eu estou tomando um partido, mas eu não tô tomando partido por político nenhum, nem por partido nenhum. É por uma causa. É pelas nossas causas, porque eu acho que as causas elas devem ser todas nossas, né? Quando a gente vai para pautas mais complicadas e que a gente julga, que é até difícil falar, mas que a gente julga que não eram nem para existir, né? Tem coisa mais ridícula, mais desprezível do que racismo, do que você julgar ou separar o outro pela cor da pele, né? E isso é um mal, né? Uma doença social. É uma discussão que, como você fala, nem deveria existir mais. Não deveria. Absurdo que Não deveria, mas aí ao longo da pandemia, porque eu acho que a pandemia foi um momento que a gente... Potencializou muita coisa. E aí a gente acabou parando também, né, dessa correria e prestando atenção em coisas que a gente não prestava tanto antes. Passava batido. Né? Então,
Em relação a essa e a outras pautas, eu acho que não basta mais a gente dizer assim, eu não sou racista, eu não sou preconceituoso. A gente tem que ser anti isso. Sim. Não, porque, de certa forma, se a não gente... tem como você pregar uma coisa que você não vive, né? Que você não é verdadeiramente. E é o que eu estou dizendo. Se a gente não concorda com isso, então essa luta também é da gente. Sim. Né? Sim. E, inclusive, eu ia até perguntar isso, assim... Hoje, por exemplo, não sei nem se podia falar, mas vou falar. Fábio tem perfil no Instagram pessoal e profissional, né? Então, como Fábio Bernardo consegue diferenciar... Separar, né? Diferenciar ou separar, se consegue, se é possível, posturas e posicionamentos profissionais e pessoais, sabe? Qual é o limite disso? Existe um limite ou é impossível? Ou como funciona? Não, eu acho que é super possível. Na verdade, a história dos dois perfis, na verdade, foi um susto que todos nós já passamos, né? De quase perder. perder. Eu passei recentemente. No meu último aniversário, e aí eu não sei o porquê desse mistério até hoje, no meu último aniversário, eu fiz uma comemoração, foi um almoço, o Bruno Astuto veio, deu uma palestra sobre a monarquia britânica. Sim. Lembra? Que estava muito em alta aquelas polêmicas lá em relação à realeza. E no outro dia, a minha conta desapareceu. E aí eu fiquei... Tu não conseguia acessar ou ela sumiu do Instagram? Não, ela sumiu. Não consegui acessar e ela sumiu. Porque a minha, ela existia lá, todo mundo entrava, só que eu não conseguia Perdeu acessar. acesso. E aí, obviamente, eu fiz a mesma coisa que você fez, criei logo um outro perfil, e aí, quando voltou, foi uma luta. Foi uma luta. Mas aí, quando voltou, eu mantive o perfil. Mas sobre essa questão do limite entre o pessoal e o profissional, né? Eu acho que a gente cada vez mais está sendo colocado contra a parede. No meu caso, sou eu. Ninguém me coloca contra a parede. Sim. Eu me coloco. Eu me coloco. A se posicionar em algumas coisas, porque passa realmente, isso sempre foi uma coisa muito importante para mim, eu sempre me preocupei muito em ser justo. Eu não consigo conviver com injustiça, tô sempre pensando, será que isso aqui que eu tô fazendo, eu tô sendo justo, mas muito mais justo com as outras pessoas até do que comigo. Comigo eu até abro mão de ser tão justo comigo, mas com as pessoas eu não admito. Então, o que eu acho? Que uma coisa é a notícia, que como jornalista eu dou, e a notícia é fato, ela é histórica, né? Eu não posso construir uma narrativa, não devo construir uma narrativa para a notícia, porque ela é uma coisa que está ali, que aconteceu e que você está lendo através do meu compartilhamento. Outra coisa é a minha opinião, que, como eu disse, eu não sou colocado contra a parede pelas outras pessoas, eu mesmo me coloco. E aí eu vejo a obrigação como comunicador, né? Como comunicador, muito mais do que o termo influenciador, mas como comunicador de expressar a minha opinião para que as pessoas saibam que eu tenho um posicionamento sobre aquilo. Sim. E uma coisa assim que eu acho que eu falo por todos que acompanham o teu trabalho, que para mim sempre fez diferença. Eu acho que você tem muita cautela na hora de, por exemplo, mesmo que aconteceu um determinado fato, certo? A gente entra em plataformas, em perfis diferentes e a gente vê muito mais a opinião das pessoas do que o que realmente aconteceu. E eu sempre achei que você foi e é muito sensato, sabe? Você coloca a sua opinião ali, mas você mostra o fato como ele realmente é. A gente tá vivendo meio que um momento de... Não era essa a palavra que eu queria usar, mas foi a que veio em mente, assim, da lacração, né? Sim. De tipo assim, todo mundo levantou uma hashtag, todo mundo vai atrás. Tipo assim, independente... Eu vi uma situação que me chocou. Uma pessoa... aconteceu um movimento e aí a pessoa postou alguma coisa referente ao movimento e aí depois os seguidores começaram a dizer, sim, mas por que tu tá fazendo outras postagens? Porque o movimento...
Eu não lembro como era exatamente, porque eu realmente não Sim. pesquisei a fundo. Sim. Ela fez o processo totalmente o contrário do que o movimento pedia e depois ela volta para se desculpar. Ai, gente, desculpa. É porque eu não li direito o É que porque é. eu não aquela li coisa- direito. Mas entendeu? é aquela coisa da pessoa ser colocada contra a parede, né? Aham. Não, mas No meu caso, como eu já me coloco logo, então... Exato. já Não, corre o risco, só né, que você- isso é importante, porque isso dá credibilidade ao que você fala, entendeu? Uhum. A gente sabe que ali não é tipo assim, ele pegou a informação, não sabe nem o que é e tá jogando na internet porque todo mundo tá. Não, a gente entende que Fábio, antes de colocar alguma coisa no ar, Ele pesquisa. ele pesquisa, Ele ele sabe sabe o o que que tá ele tá falando, falando. sim. Porque aí essa pessoa volta atrás, quando eu olhei eu não acreditei. Ela volta atrás e diz, não, gente, então foi que eu não pesquisei direito, desculpa, eu confundi, é porque eu vi... Aí ela fala desse jeito, eu vi que as pessoas estavam postando, eu quis dar um apoio. Mas tu entende que ela apoia Então. uma causa que ela não sabe o que é. Então, é difícil porque hoje, quando a gente vai falar de jornalismo, todo mundo é jornalista. Todo mundo dá notícias sem se aprofundar, Sim. sem... né? E você é de uma escola que você tinha que estudar muito, sim, né? Pra... Sim, super. Não Aham. tem essa. O jornal atrasou, não sai amanhã, ou saiu uma coisa errada no jornal. Não tem. Não tem segunda chance no jornal, Não, no não impresso, tem. né? Não, a segunda Mas- chance é a cabeça. É a demissão, Mas né? assim, Passa no RH. essa cautela é muito importante, porque dá credibilidade ao seu conteúdo, entendeu? Demais, demais. E E uma coisa que eu ia perguntar, Fábio, voltando um pouco pra tua história, né? Você é um cara que comunica pra todo mundo, tem muita facilidade. É engraçado que a gente tá no evento, aí quando eu entro no perfil de Fábio, ele fala do evento, você se envolve de uma forma e enxerga coisas do evento, da você situação que compartilha aconteceu, uma experiência, não são só fotos. que eu Uhum. estava lá e não consegui Perceber. entender muito bem o que estava se passando. Mas você não, você é um cara muito antenado. E você comunica para um público muito específico, né? Você trabalha, hoje em dia, Fábio trabalha com as maiores marcas, com os maiores empresários. Você está sempre, existe o selo Fábio Bernardo de trabalho que que agora cada dia mais estou mais perto, eu vejo realmente que faz parte do DNA de Fábio. Ele é um cara E assim, você vê como é suado, né? demais, demais. Porque ele se preocupa com tudo, gente, não é exagero. Ele se preocupa desde do segurança que tá lá na frente recebendo as pessoas, o recepcionista, a música que eu vou cantar, a tudo. E você chegou nesse... Eu me meto no repertório dele. Eu acho que é uma das únicas pessoas que a gente conversa sobre repertório. Nem você, Mas- Rafa. Não, Nem mas você. Mas- de casa não faz Mas nada. é de uma forma muito Entendeu? natural, assim. É. Você não chega impondo nada, né? Você conversa, pergunta e a gente vai se envolvendo de forma que no final a gente É. consegue entregar Isso aí é exatamente. treinado pra conseguir as coisas que eu quero. Depois eu quero umas dicas, então. Mas eu ia te perguntar, Fábio, se esse teu posicionamento de trabalhar com um nicho específico, né? Você atende pessoas que, de fato, exigem esse selo, né? Uhum. Isso foi pensado ou foi algo que aconteceu ao longo, construído. ou foi construído? Naturalmente. Você né? já, tipo, é onde eu quero estar, com quem eu quero trabalhar? Ou foi algo que você viu que tinha oportunidade de estar Tipo, ali? foi e trabalhando, as coisas foram acontecendo e você foi vendo, não, é aqui que eu me encaixo melhor. Eu acho que são as duas coisas, mas hoje, como eu já falei pra vocês várias vezes aqui, eu sou aquela pessoa que me coloca o tempo inteiro contra a parede, eu me cobro muito, então, muito mais nesse pós-pandemia que a gente está vivendo, os eventos passaram a não ser meros eventos. Eu tenho uma responsabilidade de convidar você, de tirar você de casa e te proporcionar uma experiência. Sim. Sim. E consegue. Tem dois eventos, que eu acho que são bem específicos, que foram divisores de água. Um especificamente foi um divisor de águas. E o outro você estava comigo, que foi aquele evento da Dona Santa. Sim. Sim. Né? E realmente naquele evento tudo foi pensado, tudo foi orquestrado como uma experiência. E aí por isso ele teve um resultado tão bom, Incrível, né? tão positivo, Que a repercute ponto até da gente hoje. hoje ter, até o final do ano, a nossa Dona Santa de Pernambuco aqui na Paraíba para chamar de nossa, entendeu? Já tá Aham. lá, com tapume no Manaíra Shopping. Que tudo. legal. Ah, que Até o legal. final do ano inaugura aqui a primeira filial da Dona Santa em João Pessoa. Caramba. Olha só. Que chique. Eu fiz parte da história aí. Graças a Fábio, mas Sim. fiz. Sim, e a forma como todas as mulheres, todas as convidadas abraçaram o projeto que falava
das raízes da gente, né? Porque era o lançamento de uma coleção que se chama Lembranças do Sertão. Sim. E aí, naquele evento, você percebeu, e esse sim foi pensado para que acontecesse uma experiência realmente para todo mundo que estava lá, desde as anfitriãs, que também estavam sendo recebidas Sim. e abraçadas por nós aqui, até as influenciadoras que participaram daquele almoço e até as convidadas que participaram da experiência de conhecer a coleção, de poder comprar, de levar um pouco para casa daquela Eu ia te informação. perguntar, existe um método que tu criou, tipo, eu já sei por onde ir, já sei com quem falar, ou você, Assim, é de fato, cliente que te cada procura. cliente, cada pessoa que busca Com Fábio, essa preocupação pós-pandemia de que cada evento não seja só mais um evento e sim uma experiência, esses métodos eles caem por água Sim, abaixo e eu sim. zero tudo para começar cada um de uma forma muito particular. Eu acho que quem está de fora não tem dimensão de como é organizar, né, um evento desses. Eu tive a oportunidade de tomar um café no meio de uma organização de um evento que Fábio estava assinando também, que Filipinho cantou, né? E a gente eu escutando eles conversando nos bastidores, fiquei impressionada com cuidados que eu nunca imaginei que Fábio precisaria ter para organizar um porque evento, como, quem por exemplo... quem olha Fábio na internet acha que as coisas só chegam tudo no teu bonito. colo, Não, né? tudo Só bonito. chegam no Fábio teu tá colo, lá né? preocupado com posicionamento de mesas, quem senta com quem, alinhando os grupos, né, pelo estilo, gosto, Como ele bem conversa. falou, ele é orquestra, né? Tipo, o Fábio é o Então, maestro do evento. Ele vai botar A gente chega no evento e a gente não percebe tudo acontece maravilhosamente bem, perfeitamente bem, mas a gente não tem dimensão de que por trás Fábio pensou em detalhes como esses. Mas isso não foi sempre assim, tá? Não? Não, já Já é apanhei pós-pandemia? muito, não. Antes da pandemia eu já era profissional, digamos assim. Pós-pandemia a gente precisou rever algumas coisas em relação aos eventos, mas lá atrás, quando tinha 18, 20 e poucos anos, já errei muito em evento, em contratar serviços em cima da hora. Sim. Hoje eu tenho uma solução para cada bronca que possa aparecer. Caramba. Caraca. Entendeu? Eu Ou acredito seja, tu pensa demais. duas vezes no Sim, evento, né? Sim. No ideal Sim. e no que pode dar Sim. errado. Essa Sim. cabeça aqui não para não, minha gente. Esses dias a gente tava puxando a orelha dele. Fábio, você precisa parar um pouco, desacelere, porque ele não é engraçado aqui que a organizando uma coisa, gente pensando em joga outra. tênis juntos, eu e Fábio. Aí a gente tá aqui, É. né? Quando não tá tendo a aula, né? Aí a gente jogando, aí daqui a pouco, Fábio para. Tive uma ideia. Do nada. Aí a gente se encosta na rede. Na rede aí, Nossa. não, porque eu pensei em tal coisa, vai acontecer tal evento. E ele começa ali a jogar todas as ideias. Aí depois, aí, vamos voltar para o treino. E essa própria participação sua no evento da Dona Santa, que foi tão especial para mim, para você, para eles, foi uma coisa que nasceu ali no meio do jogo, Foi, né? exatamente. Sério? Foi. Minha gente, esse tênis tá rendendo boas ideias. Tá, Eu preciso foi. começar no Esse tênis tênis. tá fazendo história. Esse tênis tá pois Mas fazendo... a gente foi, por isso Foi que a só gente tá porque eu disse que ia paradinho. começar. Eu disse que ia começar, começou a dar errado aí os encontros e tá complicado. Mas, Fábio, pra mim pra começar. manter esse padrão, eu acredito que você também tem que abdicar de muitas outras coisas, né? Uhum. Por exemplo, de não aceitar qualquer proposta. E aí, o que eu te pergunto é, você já deu muitos nãos para chegar ao que você é hoje em relação a alguma marca que não se alinha ao seu perfil ou, em geral, já chegam sabendo quem é Fábio e não é qualquer pessoa que lhe aborda? Não, é muito difícil acontecer isso, na verdade, porque desde que existem as fases das experiências na vida da gente que eu acabei de dizer para vocês, onde nessas experiências eu acho que eu já errei muito, mas aí foi com essas experiências que eu aprendi a não errar mais. E a ter sempre um plano B, um plano C, um plano D, enfim. Mas eu costumo acolher. Eu acho que é outra palavra que eu gosto Sim. muito, acolhimento. Eu costumo acolher quem está no mercado, mesmo que eu ache que a marca não tem muito aquela identidade, mas eu tenho certeza que a marca me procurou, que o empreendedor me procurou, porque ele queria fazer parte daquele contexto. Uhum. Então, a minha obrigação é É entregar, transportar
ele, entendeu? Aham. Para dentro. Vai ser inviável na hora que a pessoa não entender, que o Aham. contratante A proposta, não né? entender por onde ele precisa andar para chegar onde ele quer chegar, porque às vezes acontece isso. Ai, acontece demais. A pessoa quer chegar, mas ela não entende o caminho. Aham. Não entende o caminho que tem que ser feito. O caminho, as escolhas, o investimento, enfim. Aham. E uma coisa que para mim é muito importante, eu levo muito a sério o investimento de cada pessoa, de cada empresa, de cada Sim. marca. É uma Porque responsabilidade, todo né? A investimento tem sua... uma expectativa por trás, né? Sim, E eu acho não, ninguém abre um negócio esperando que ele não dê certo, né? Todo mundo tá na expectativa e no sonho mesmo de que aquilo seja, que funcione. Então, eu acho que todo mundo que tá investindo tá ali por trás com muitas expectativas. Eu tenho esse mesmo sentimento, o Filipinho sabe, assim, que às vezes eu Rafa se sofro com o preocupa meu muito cliente. com- Na pandemia mesmo, eu não conseguia separar, tipo, o sofro quando os meus clientes me procuravam, eu não conseguia separar, tipo, não, eu vou escutar sem sofrer com ele. Não, era impossível, porque era uma pessoa que eu Se envolvia acompanhei, já fiz outros trabalhos, enfim, e ali estava me contando como estava difícil o processo, como não se envolver. Inclusive, o Conexão Digital, eu acho nasceu que... para isso. Exatamente, ele Nosso- nasceu para isso. Nosso filho Inclusive, amado. fala um pouquinho que do foi um Conexão, acho que é projeto- interessante. Que, Pensado por ele, é claro. pra quem não conhece ainda, gente, procure o Conexão Digital na internet. Foi um projeto idealizado por Fábio, que ajudou milhares de pessoas, né, Fábio? Sim, Milhares acho de que a gente famílias chegou- foram eu acho que a gente beneficiadas. chegou, tipo, numas 10 toneladas. Amanhã eu devo fazer um trabalho, nem chamei vocês por causa da correria de todo mundo dessa vez, mas amanhã eu devo fazer um trabalho. Eu sempre penso naquelas pessoas que não estão assistidas de forma nenhuma. Sim. Né? Porque quem já faz parte de uma instituição e tudo, ela já está sendo olhada de alguma forma, ainda que com dificuldade, ainda com que muito menos do que a pessoa precisa ou merece, ou seria justo. Sim. Mas aí quem está na rua é, para mim, o último estágio da perda de dignidade. É quando Sim. o ser humano ele sai do estágio de humano e vira bicho. Sim. E aí essas são as pessoas que eu acho que precisam do olhar da gente, que precisa da cobrança da gente em relação aos poderes públicos, porque se quisessem, tirariam das ruas. Sim. Entendeu? Lá vem eu com as minhas polêmicas. Não, tô só ouvindo Não, aqui. Mas é. Mas Entendeu? é um E aí, trabalho o muito Conexão lindo, Digital, Conexão gente, Digital. para quem não conhece, foi um projeto pensado por Fábio, né? Hoje somos 10. Uhum. 10 influenciadores e a ideia era ajudar, como o Fábio já falou, pessoas que não são assistidas, né, de nenhuma forma e Isso. ajudar também o mercado local. Isso, Porque na época da na época do da auge pandemia, da do auge da pandemia, né? Todos os empresários estavam sofrendo com o mercado fechado. Sim. Então, a gente uniu forças, né? Esses 10 influenciadores, na época, éramos 7, né? Uhum. Hoje 10. E a gente... Foi uma forma que a gente encontrou de ajudar o mercado Chegou o local. nosso mascote, Felipe. Foi, e de ajudar essas pessoas que não são assistidas. E foi um projeto que, graças a Deus, né? Deu super certo. Deu sim, a gente tem um projeto que aí eu vou contar em primeira mão para vocês aqui, que isso já estava sendo conversado antes da pandemia, o Conexão Digital nem existia ainda, mas a gente já tinha um projeto para o que não Sim. existia. O plano B, né? Que era, eu trouxe, acho que Rafa também estava presente, Felipe não, mas eu trouxe, acho que em 2018, o Beto Pacheco, que é o maior Lembro, nome... Felipe Eu estava. É o maior nome dos eventos no Brasil, ele que faz camarote número 1 no Carnaval, baile da Vogue, Anfar, que é um gala que mistura moda, mas que ajuda também na pesquisa em relação à cura da AIDS, né? Que parece que graças a Deus chegou aí, né? Sim. Tem uma coisa aí de uma vacina, enfim. E aí a gente tem um projeto com o Beto que está lá desde 2018, para a gente fazer um gala beneficente aqui. Que e massa. obviamente Nossa. agora com o nosso Conexão Digital. Uau! Aí sim. Que notícia. Tá vendo aí, gente? Tá vendo, Fábio, gente? ele tá sempre se desafiando, Não, tá sempre trazendo novidades. Ele leva João Pessoa muito além, sabe? A Paraíba muito além, né? Inclusive, era uma coisa que eu queria falar, porque Fábio, há um bom tempo, não é mais Fábio de João Pessoa ou da Paraíba, né? Hoje, Fábio é nacional. Fábio trabalha com marcas aqui no mercado local,
São Paulo, Recife, enfim, com o Curitiba, Brasil. vai pra todo lugar agora. E são duas perguntas em uma, né? Primeiro, como foi essa saída, na verdade, de Fábio, apenas não, né? Do mercado local para o nacional? E como e se existe alguma diferença, por exemplo, no trabalho com os dois, né? Tipo, as exigências, quando o trabalho é feito fora, você sente que é maior em relação à exigência, não de Fábio, porque eu sei que Fábio entrega a mesma coisa para qualquer empresa. Mas, assim, é diferente a demanda e a exigência quando ela vem de fora. E eu vou acrescentar uma pergunta. Você já recebeu convite para morar em outro lugar, para tipo assumir isso em outro lugar, ou nunca chegou a ser? Então, não exatamente um convite. Vou começar pela última pergunta. Não exatamente um convite, mas teve eu acho que foi exatamente em 2018, que eu fiquei um ano inteiro. Eu tinha uma assessoria em São Paulo. Sim. Com a Lele Sadi, que você conhece, que é uma menina que, além de influenciadora, é empresária e faz assessoria de imprensa. Ela tem 3 empresas dentro desse segmento de eventos, de assessoria de imprensa e de influenciadora, com marcas também. O escritório dela é um showroom, você não sabia, né? Não. Sempre é um showroom cheio de araras, de roupas. Legal. Não sabia. E aí eu passei um ano inteiro indo cumprir uma agenda que a Lele fazia para mim em São Paulo todo mês. Todo mês eu ficava em São Paulo. Todos os meses. Uma coisa que eu percebi em São Paulo, e eu percebo até hoje, eu estava falando com uma amiga sobre isso ontem, é que não tem um profissional que faça o que eu faço lá em São Paulo. Não tem. E aí você vai virar para mim e vai dizer, mas não tem o Beto Pacheco? Tem, mas o Beto faz eventos, ponto. O Beto não faz cobertura social. O Beto não é jornalista, não faz, né? Porque evento para mim é uma segunda, segunda janela, uma coisa até mais nova. E não tem. São Paulo é um supermercado, tem os perfis no Instagram das revistas, mas normalmente as revistas como Quem e etc, elas cobrem celebridades, entendeu? Mas ninguém cobre social, nem o próprio Bruno, que deixou. O Bruno hoje, ele não é mais... Eu ia perguntar, no caso, ele não faz... Não, ele faz uma crônica que ele escreve sobre alguma coisa que ele viu durante a semana no cotidiano do mundo ou do Brasil, enfim. E essa crônica é publicada no Ela, do Globo, aos domingos. E ele está inserido sempre no internacional em relação à moda, porque ele agora é o gestor de tudo que acontece em relação às marcas internacionais dentro do grupo do Cidade Jardim. O Bruno junto com a Donata que fazem os showrooms, que escolhem tudo das grandes marcas que vêm para o Brasil. São eles que dizem o que é que a gente consome e o que é que a gente não consome aqui. Então o Bruno deixou esse lado. Essa lacuna aberta lá, né? Ele não faz mais isso. Tanto se vocês entrarem no perfil dele do Instagram, vocês vão ver uma coisa mais voltada para moda, para arte, porque ele é muito culto, é uma coisa assim impressionante. Mas não tem, São Paulo não tem. Não tem. Tem os perfis que cobrem celebridade. E aí... Começa a chegar essa demanda na tua mão, né? Começa. Mas e aí você me pergunta, você quer morar em São Paulo? Não quero. O paraíso é um paraíso, né? Não quero, eu acho que... Quer ir trabalhar, né? Você trabalha lá, né? Eu acho que cada vez mais, agora no pós-pandemia, isso está muito forte, a gente está mais apaixonado pela Paraíba, a gente quer não resgatar, porque eu achava que a gente não tinha isso. E quando comparava a gente aos pernambucanos, eu dizia, meu Deus, como a gente fica devendo isso, porque o pernambucano tem uma autoestima gigante em relação à arte, à cultura deles, enfim. Então você vai na casa de um pernambucano, praticamente não tem parede. Tem a bandeira, é só obra de arte. É só obra de arte e obra de arte das pessoas deles, dos Brenan, enfim. Verdade. Mas eu acho que a gente está cada vez mais apaixonado pela Paraíba. Acho que a gente agora, como paraibano, acho que a gente tem uma autoestima que a gente não tinha.
Eu, como Né? artista, eu sinto isso, Fábio. Uhum. Fico Filipinho fala orgulho. muito isso. Onde eu chego, as pessoas, pô, eu acompanho isso, porque se eu entrar, eu tenho como monitorar meu público através do Spotify, por exemplo, saber quem me ouve mais, quem me ouve menos. E até 1 ano e meio atrás, era São Paulo, Rio, Brasília. João Pessoa estava em 15º. Uhum. João Pessoa já está entre os 6. Sim. Para mim O que é um isso? reconhecimento local. Sim. E isso que você está falando, de fato, a gente está virando uma chave muito importante para a nossa arte, para a nossa cultura, para a nossa Sim. música. E eu acho que o papel de vocês, né, que trabalham com internet, você que é um comunicador, que vai muito além dos nossos muros e consegue receber pessoas de fora, como foi o evento que você acabou de citar, né, Dona Santa. Ninguém sabia o que você ia preparar, mas você pensou desde a arte, desde a música, desde a comunicação, né? Eu até fiz uma poesia na época. Sim, sim. E virou até tema, né, para elas trabalharem depois. Sim, Mas, você tá assim, no Nordeste, né? No Nordeste, eu tô lá com a playlist. Vamos E dizer para as pessoas o que é o Nordeste, para as pessoas entenderem. explica aí, o Nordeste é um movimento, gente, incrível, que utiliza da moda, da gastronomia, da arte. Da jornalista Daniela Falcão, que foi durante anos Diretora, comandante do grupo inteiro de todos os selos Globo, né? Da revista Glamour, Vogue, de tantos outros. Acho que Marie Claire também. Marie Claire, eu não sei. Eu associo muito ela a Vogue, né? É a cara dela. E aí, ela é baiana, é nordestina como a gente, e aí... Ela tá fazendo a curadoria, né? Isso. E aí, dentro dessa curadoria, ela revela para o Brasil os nossos talentos, sejam na moda, na música, na gastronomia, nas artes. Eu acho que o paraibano, ele por muito tempo esteve voltado para fora, né? E agora ele passa a olhar um pouco mais para dentro mesmo. Até porque o Brasil tá olhando para cá, né? Então, esse processo, eu acho que ele é sempre de fora para dentro, e aí depois a gente que tá dentro que começa a assimilar. Mas Sim. primeiro a gente foi percebido pelos outros. É verdade. É verdade. É verdade. Igual quando antes, na época das top models, não tem mais, né? Praticamente não tem tanto mais. Mas antes, quando uma menina explodia, ela explodia primeiro fora do Brasil para depois ela voltar para cá e ser reconhecida como uma top model, como uma celebridade dentro do segmento dela. Ela precisava primeiro explodir lá fora. Na música também. Tomara que Felipe tomara que a relata Paraíba muito seja isso. assim. Mas eu acho que tá sendo, Fábio. E principalmente por isso, né? A forma que nós recebemos é muito Sim. diferente do Brasil inteiro. Sim. Eu ontem estava no casamento de amigos meus que moram no Canadá e a gente foi uma grande reunião assim de pessoas que moram fora, né? Ele conseguiu trazer todo mundo para cá, gente de São Paulo, Brasília, Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, enfim, muita gente se reuniu ontem e um casal amigo meu que é de São Paulo, que inclusive estava vindo casar aqui também, eles estavam falando que querem morar aqui porque já rodaram o Brasil inteiro e viram que não existe pessoas, não é só a beleza do lugar, não é o clima, mas pessoas como os paraibanos. Porque a forma que a gente agrega é muito diferente. E você que é sempre anfitrião, você O consegue... melhor que eu conheço, diga-se de passagem. O melhor, é verdade. Você consegue Sou esforçado. mostrar isso, assim, através de gestos, né? De gestos no evento, de cuidados, né? Desde uma louça a um bolo. Eu acho que a vida é isso, né? É como uma bola que a gente joga na parede. Então, ela vai voltar com a mesma intensidade. Mesmo que quando a gente jogue, a gente não esteja exatamente pensando nisso. Sim. Aí, voltando para essa questão, então, já é uma realidade esse teu trabalho de estar aqui, mas fazer muita coisa para fora. E como é essa relação, Fábio, com outros lugares? Porque, assim, eu acredito que aqui em João Pessoa, com o WhatsApp, você resolve muita coisa, porque você já tem uma credibilidade que quando o Fábio entra em contato comigo, eu só pergunto a hora e a roupa, porque eu não quero nem saber o que é. Ultimamente não vai poder perguntar mais a roupa, a gente que vai decidir. Mas, assim, de tanta confiança que ele nos passa, e a gente sabe que onde Fábio nos mete é coisa boa. Mas como é você lá fora? Como é que as pessoas enxergam esse trabalho? Então, o trabalho sempre foi, e acredito que sempre será, porque não quero morar em São Paulo, voltado para Paraíba. Sim. Então, quem é que a gente busca para o contexto deles lá? Seja
com as grandes marcas do mercado de luxo que estão em Pernambuco ou que só estão em São Paulo, a gente sempre está focado em trazer as paraibanas que estão dentro do perfil das marcas para dentro do contexto delas. As paraibanas e paraibanos, porque Sim. quando a gente pensa em moda, a gente pensa primeiro nas mulheres, Sim. mas isso está mudando um pouco. Tá mudando, Tá. olha eu chegando aí, graças a... Então, ainda é um trabalho com um vínculo total com a Paraíba. Sim, que massa. Você meio que hoje em dia é um grande embaixador, né, na nossa Paraíba, a gente pode dizer isso, principalmente dentro do mercado de luxo. E nos traz muito orgulho porque você consegue dar acesso a nós paraibanos a realidades que, se dependesse só de quem é de fora, certamente não chegaria a nós da forma que chega, porque não é só entrar no mercado ou trazer, é a forma que as pessoas... E a expectativa é muito grande, né? Eu Sim. acho que quem promove eventos e quem trabalha na tua área em outros estados do Nordeste, depois que uma marca faz aqui, deve sofrer para chegar nesse nível, né? Então, e não sou eu. Nós como paraibanos, a gente está chegando num nível desse comportamento da gente acolhedor e caloroso que tem ficado difícil para os outros lugares. Porque as pessoas comparam, né? E aí eu não acho que seja exatamente só por causa do meu trabalho, porque se fosse... o meu trabalho depende de... Imagina, na ação da Dona Santa a gente tinha 400 mulheres nos 2 dias lá. Sim. Então depende de cada uma daquelas, da forma como elas vão receber, da forma como elas vão responder, da forma como elas vão abraçar. Não é só o meu abraço, Claro. né? Uhum. Então, Mas assim, eu concordo totalmente Mas com o que você falou, mas dita a primeira muita coisa, impressão, ela marca muito. E a primeira impressão de Fábio é sempre de muita delicadeza e de muito cuidado. Então, eu acho que isso, de fato, faz muita diferença. E, Fábio, para finalizar, eu ia perguntar... já vão me mandar embora? Não, a gente já tem tempo, é A porque... gente poderia conversar 3 horas É porque assim, aqui. a gente faz uma pergunta e rende 10. mais esse bolo aqui me ameaçando. Mas eu ia te perguntar, qual o legado que Fábio quer deixar? Porque você é um cara que faz parte da nossa história, né? Da história da Paraíba, da comunicação da Paraíba. Sim. E eu tenho certeza que inspira a nova geração, né? As pessoas que estão chegando. Eu tenho certeza absoluta que muita gente olha pra você e fala, quando eu crescer eu quero ser igual a Fábio. É a meta. Então, as pessoas que estão entrando agora. Mas isso é tão difícil. Ultimamente eu tenho pensado, e a gente tem muita coisa para costurar juntos. Não é mais só com você não, com o Rafa também. Porque eu acho que a gente precisa compartilhar essas experiências e tudo que a gente vive com outras pessoas, com outras gerações, para que Sim, novos com profissionais dentro do segmento sejam formados. Porque hoje eu tenho uma super dificuldade. Eu gostaria de ter um novo Fábio já sendo formado, despontando, comigo, né? já despontando, já trabalhando de mãos dadas comigo para me aliviar um pouco também. Sim. É porque só abrindo parênteses, gente, tem vezes que a gente tá no tênis, aí Fábio tá assim. O que foi, Fábio? Não é porque eu tenho 3 eventos essa semana, tenho 2 eventos e eu não consigo desligar, porque assim, é muita responsabilidade, né, a tua entrega. E eu imagino que seria até uma forma de dividir um pouquinho esse peso, né? Sim. E fora também, eu não vou fazer isso a vida inteira. Então, eu preciso pensar em como é que eu vou deixar esse mercado que, de certa forma, a gente criou, a gente, né? Sim. A gente adubou, a gente regou, Claro. enfim. E sobre o legado, eu acho que eu quero tentar fazer as pessoas entenderem que o meu trabalho não é tão superficial quanto parece. Poder tirar partido disso, Sim. né? De um lugar privilegiado para ajudar a combater mais as injustiças, que são coisas que a gente falou aqui. Isso mexe muito comigo o tempo inteiro. Seja qual for a injustiça, a minha preocupação sempre foi ser justo com todo mundo. E eu acho que eu digo sempre para os meus amigos que estão mais próximos de mim, que têm uma condição de vida mais privilegiada, eu digo para eles o seguinte: não pensem que nós vivemos numa bolha inatingível. Uma hora as injustiças vão fazer de nós vítimas. Sim.
uma hora a violência pode chegar, uma hora Sim. não é legal pensar sobre isso, mas é preciso, é necessário, Claro. né? Para que a gente entenda o pouquinho de responsabilidade ou muito de responsabilidade que a gente tem com isso, para que a gente não faça tanta vista grossa, porque a gente está naquele lugar da gente que está confortável, que está Como se nunca tranquilo. pudesse ser atingido, né? E isso para mim veio falar muito mais forte comigo quando eu tive a oportunidade de parar. Existe um lado bom na pandemia? Não existe. É um terror, é um horror. Mas a gente precisa Mas ensinou muito. aprender com tudo Sim. que... Todo né? sofrimento é uma escola, né? E assim, ser grato por estar aqui contando a história e por ter tido a oportunidade mesmo de aprender tanta coisa que não estava no meu campo de visão, Sim, claro. que não... Entendeu? E de fazer coisas que eu sempre quis fazer, mas que não tinha tempo. A gente voltou de novo a ser engolido, a fazer tudo que a gente dizia que não ia fazer. Eu, pelo menos, voltei. Aham. Espero que em breve acalme um pouco, que a gente possa acompanhar o crescimento do filho da gente, porque não é só o meu, não. Conexão Digital é filho de vocês também. Com certeza, eu me sinto parte demais. Então, que a gente possa acompanhar mais esse crescimento e fazer... alcançar mais pessoas de forma mais próxima mesmo. Sim. Né? Muitas vezes no Conexão a gente percebeu e a gente mudou até a estratégia, lembra, Rafa? Que não bastava entregar cestas básicas porque as pessoas não tinham o básico, que era a estrutura para cozinhar. Então a gente passou a fazer a comida pronta. Sim. Né? Eu lembro. E isso, pra gente que é tão trivial, tão normal, como é que pode faltar na vida de alguém? Como é que a gente pode... Onde foi que a gente se perdeu? Que a gente tá dentro do carro da gente, com o vidro fechado, com o ar-condicionado ligado, e a gente tá vendo uma outra pessoa igual a gente, Sim. né? Numa situação de total falta de dignidade. Né? Onde foi que a gente se perdeu? Que a gente passou a achar que isso era normal. Não é normal, gente. E não é só normal. normalizar, mas não perceber, né? Porque você vê Ser uma pessoa... indiferente, né? Que é o pior. Exatamente. Pra mim é o E pior. uma das coisas do Conexão é que me incluo no Conexão, né? Cheguei um pouco depois, Sim. mas eu me incluo muito. Claro. Nós enxergamos não só, como você falou, o outro que precisa, como uma pessoa que só tem fome. Não, ela precisa ter dignidade também, né? Sim. Aquela ação lá da Páscoa que a gente foi entregar, né? Sim. Chocolate para as Sim. crianças. Sim. Porque as pessoas acham que é só a fome do básico, né? Não, mas Não é algo que é tão além, né? Aquela Não coisa, é. a gente precisa entregar sabendo que do outro lado tem um ser humano que tem as mesmas dificuldades, que tem os mesmos sonhos que nós temos. Graças a Deus nós conquistamos alguns e eles às vezes não tiveram oportunidade, não é porque não quiseram. E assim, um chocolate pode parecer algo superficial, Sim. mas não, ali está dizendo, você foi lembrado nessa Páscoa. E você sabe que tudo começou com chocolate, porque antes de conversar com vocês sobre o projeto do Conexão e vocês escancararem as portas para mim, com a generosidade de cada um que está fazendo parte do grupo, eu fiz essa experiência do chocolate sozinho com as crianças de rua, eu e Nath, porque... E aí, gente, só um parênteses, isso aqui não é para dizer, o Fábio tá falando isso porque ele é promovendo em cima disso, não. Ótimo, se você vai julgar assim, problema assim. Não, se você vai achar que eu tô fazendo isso, faz também. Você já vai estar fazendo a sua parte, entendeu? Sim. E divulga também para outras pessoas, porque elas vão fazer também. Sim. Né? O amor pode contaminar, a entrega, a doação pode contaminar todo mundo. Com certeza. E aí eu comecei com a história do chocolate, porque eu pensei assim, se a gente que tem tudo na vida ama ganhar uma caixa de chocolate, imagine uma criança que não sabe... E aí a gente chegou, foi no Dia das Crianças do ano passado... Ano retrasado. Do ano retrasado. Ano passado foi quando aconteceu o Conexão mesmo. Foi. Que foi logo no início, foi abril de 2020. Foi em 2019. Eu já fiz essa experiência porque eu já achava que a criança que nem sabe, muitas vezes, no Natal, aquela experiência que a gente fez, no Natal, a gente foi realmente encontrar pessoas debaixo da ponte, literalmente. Né? A gente encontrava pessoas debaixo de marquises, enfim, que não sabiam nem que era Natal.
Né? Pra ter uma ideia, Nacho chegou pra mim na volta e disse: não quero ter Natal nunca mais na minha vida. Todas as noites de Natal eu não quero nem fazer isso de entregar. Eu quero ficar num lugar cozinhando pra esse povo. Sim. Porque ele é chefe de cozinha, então essa era a forma dele entregar o melhor dele. Servir ao Né? próximo, né? Mas, Foi- de fato, Foi muda, uma experiência profunda pra gente também, né? né? Eu lembro, eu acho que eu até partilhei chorando lá Foi no grupo, emocionante né? do Sim. começo A minha, ao fim. Sim. cada rosto, cada palavra. E a gente, quando vai, acha que vai pra entregar algo, mas A na gente verdade a gente recebe tá muito, recebendo né? muito Sim, mais, né? Nath sim. aí, no depoimento dele, provou isso, né? É. E, Fábio, isso que você falou do legado, de fato, é o que nós vemos em você, né? Você é um cara que, quem conhece o Fábio só pela internet ou pelos eventos, sabe 1% de quem é Não esse tem cara. dimensão. Por favor, não sou só as roupas, eu não sou só as Não, marcas. de Por forma favor, alguma, não sou só as extremamente, festas. Porque Fábio, ele extremamente não generoso. é muito de falar, né? Você é um cara que gosta de estar sempre nos bastidores ali. Então, eu não sou muito de falar. Você é de fazer. Não é isso. Eu não sou muito de falar porque, como eu disse pra vocês no início, eu passei 30 anos na mídia impressa escrevendo. Então, eu escrevo muito melhor que falo. Entendeu? Mas assim, Fábio é um cara que é o coração em pessoa. É um cara que se preocupa. Não é só porque nós somos amigos, mas ele tá querendo sempre dar o melhor. E quando ele vê que pode ajudar, ele faz isso por mim, por Rafa, por qualquer pessoa que cruza o caminho dele. E eu sou muito grato, Fábio, por sua amizade. Você é um cara que mudou muitos paradigmas que existiam em mim. Rafa é prova disso, porque ela combatia muita coisa em mim. E você veio para mostrar também um pouco desse outro lado, né, que eu não enxergava. E eu sou muito grato mesmo. Estou tendo a oportunidade de lhe agradecer por sua amizade e dizer Eu que sou grato, gente. foi um presente para nós de ter aqui Foi. nosso podcast, dentro da nossa simplicidade. É uma ideia piloto, né, que a gente está fazendo como a gente pode, mas assim, que já está recebendo pessoas que nós amamos de fato, que fazem parte da nossa história. Antes disso tudo existir, quando a gente começou a pensar no podcast, a gente já estava pensando nos convidados e você sempre esteve no topo da nossa lista. Verdade. Porque a gente tinha certeza que iria aprender ainda mais, né? Porque a gente já aprende muito com você em todos os encontros. Mas a gente tinha certeza que essa conversa, como de fato foi, né? Nos enriqueceria muito. Nós aprendemos muito com você e que bom que a gente pode compartilhar, né, com vocês. Que esse é o principal objetivo do nosso podcast, é mostrar que os nossos laços podem ensinar, porque eu aprendo todo treino, todo contato com você, eu aprendo muito e muitas vezes fica só para mim. Eu não consigo passar e aqui foi uma forma que a gente encontrou de transmitir para mais pessoas. Muito obrigado. Que bom, por estar eu que aqui agradeço. com a gente, Para mim pelos presentes. Para mim foi um bálsamo. Inclusive o presente, tarde. Rafa. A gente tá no pré-feriado, viu, gente? Verdade. Amanhã é dia das crianças. É dia das crianças. É isso. Dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças. Isso. 12 de outubro. Estou Exatamente. situada certo no Exatamente. tempo. Rafa é um pouquinho desligado. Sou. Mas deixa eu dar aqui um mimo também. Então, porque quando a gente pensou, a gente fez uma visita a Chico Ferreira, que é um artista, né, paraibano. Sim. E a ideia do café, do podcast é um encontro para tomar café. E a gente chegou lá e começou a pensar, né, o que poderia trazer um pouco do Nordeste de café e de arte, que é uma coisa paraibana, que a gente também, né? obviamente, e Chico resume bem. E Chico resumiu bem isso. Esse presente tá com a gente, mas ele deveria estar com você antes do podcast nascer. Lembra aquele café? Sim, lembro. Que ainda não saiu fora do podcast. Mas pronto. vamos. A gente preparou para te entregar naquele dia e estava guardado desde aquele dia para que a gente, né, conseguisse entregar aqui. É um utensílio de Chico que pra gente resume bem. Né? Arte, café e Nordeste. Lindo, gente, maravilhoso. Chico é maravilhoso. A gente sempre faz questão também de receber quem vem de fora com alguma coisa de Chico. Então, porque resume bem, né, a arte da nossa Paraíba. E a gente foi olhar, Chico, o que aqui tem a ver com café? Porque a arte Nordeste já tem todas as suas peças, né? Mas o que aqui tem a ver com café? Ele vem cá. E a gente conversou muito, enfim. E aí a ideia é que os nossos convidados locais e de fora, enfim, todos recebam um pouquinho de Chico Ferreira. Amei, gente. Amei. Obrigado, muito Fábio. Obrigada. Volte sempre. Pelo carinho. Vou voltar, receber. Com certeza. Gente, vamos ficando mais uma vez aqui. Esse foi um episódio com o nosso entrevistado querido Fábio Bernardo. Para quem ainda não segue, sigam aqui nosso canal no YouTube, comentem, compartilhem. Também temos um perfil no nosso Instagram, MQC Podcast.
E aí vocês podem acompanhar tudo. Sigam Fábio Bernardo também nas redes sociais para conhecer o trabalho desse cara que é incrível. Tem um selo Impecável. assim, um selo acima da média, acima do normal. E eu tenho certeza que vocês vão sentir. Um beijo grande, até a próxima. Tchau. Até a próxima quinta, né? Até a próxima quinta. Tchau, fui!